O Atlas da Violência de 2018 mostra que o Brasil bateu um triste recorde. Já são mais de 30 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Em meio à insegurança crescente, as pessoas se protegem como podem. Estatísticas do Exército mostram que desde 2013 a média de blindagem de automóveis ficou entre 15 e 20 mil a cada ano. Mas não basta querer e poder pagar pela blindagem. Existem algumas regras que o programa Artigo 5º de hoje vai mostrar para você. Mas antes, vamos saber onde esse tema se encaixa na nossa Constituição. A Constituição determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Aqui no estúdio eu converso com a advogada Patrícia Dreyer, especialista em direito do consumidor, e também com Alex Cirilo, representante da Associação Brasileira de Blindagem. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutora Patrícia, blindagem de carro é uma coisa séria, né? Qual é a legislação que rege isso? Via de regra, é o direito do consumidor, porque de um lado você tem o fornecedor do produto ou do serviço, que no caso seria a empresa blindadora, e de outro, o consumidor, que é vulnerável, que não conhece, não tem a mesma expertise que tem a empresa blindadora. Então, a norma geral é o direito do consumidor. Mas é claro que a gente tem também outras portarias, outras resoluções, outras normatizações específicas. Então, fala um pouquinho sobre elas para nós, doutor Alex. Quem controla a blindagem geral no Brasil é o Exército. E para o consumidor, a portaria 55, que entrou em vigor em julho do ano passado, ela dá todas as determinações de como adquirir o veículo blindado. Existem também outras portarias, que é a 56, que é para quem fabrica os materiais balísticos. Então, em geral, a gente tem essas portarias onde você determina as documentações, as exigências e as obrigações tanto do blindador quanto do consumidor. E são várias as regras que envolvem a blindagem de um veículo. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre elas na reportagem. Pode mostrar aqui. Por fora, este carro parece normal, como qualquer outro. Mas ele possui detalhes que fazem toda a diferença quando o assunto é a segurança. Os vidros, a lataria e até os pneus são blindados, capazes de suportar tiros de grosso calibre, até de uma submetralhadora. A instalação dos vidros e de todo o sistema de blindagem parece simples, mas segue uma série de regras de fiscalização e também controle. Elas estão presentes em decretos e resoluções e determinam, por exemplo, que antes de qualquer modificação, o dono do veículo deve comunicar o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Outros órgãos também são responsáveis pela fiscalização sobre a blindagem: o Exército, a Polícia Federal e as Secretarias de Segurança Pública dos estados. A blindagem é considerada um produto de uso restrito na medida em que ele serve como um anteparo de proteção, mas é um produto que tem uma necessidade de haver uma fiscalização, porque não é possível que qualquer pessoa tenha acesso. Ou seja, segundo a norma, somente pessoas habilitadas é que têm o poder ou o direito de utilizar esses produtos. Para garantir a eficácia dos equipamentos de proteção, algumas regras foram alteradas recentemente. Em caso de dano, a parte atingida deve ser trocada. Não pode ser feito conserto. Apesar do rigor no controle da blindagem de carros, ainda há quem faça de forma clandestina. E isso pode resultar na apreensão do veículo. Infelizmente, apesar das várias ações de fiscalização que a gente tem feito, ainda há algumas blindadoras que executam esse serviço sem autorização. E a vítima, infelizmente, é o consumidor. Tá? Então, considerando isso, essa portaria ela prevê que esse pessoal que foi blindado sem autorização, ele haja uma oportunidade de ele se regularizar. Bom, doutora Patrícia, que cuidados o consumidor deve ter para ele poder garantir os direitos dele, como disseram aí na reportagem? Ele precisa ter o seu certificado de registro junto ao Exército. Mais do que isso, ele precisa conhecer a empresa blindadora e saber se ela também é certificada, se ela pode também fazer essa blindagem. Esse é o primeiro cuidado que o consumidor deve adotar. Doutor Alex, e o que o consumidor está garantindo aí quando ele manda blindar um carro, por exemplo? Que tipo de proteção ele está adquirindo? A proteção, ela vem através de níveis de blindagem, que vai do nível 1 ao nível 4, porém o Exército só permite o nível comercializar até o nível que nós chamamos de 3A. Nós chamamos o nível 3A como níveis de armas de mão, que é a Magnum 44, a 9 milímetros. E antes disso você tem a 357 Magnum, a .22 e o .38.
E o uso restrito, no nível 3 é uso restrito. Então, os fuzis, o Exército até permite, mas ele quer saber por que você quer uma proteção tão forte que o próprio fuzil dele não conseguiria atravessar. Então, ele até permite, mas ele quer saber por que você está querendo adquirir uma proteção desse nível. Pois é, doutora Patrícia, o que o consumidor deve levar em consideração aí na hora de escolher o tipo de blindagem que é permitida pelo Exército? É a necessidade dele? O que ele deve levar em consideração? Qualquer consumidor que queira ter um carro blindado hoje, ele está pagando por uma segurança que ele quer ter. Ele está querendo afastar um risco que ele, enquanto cidadão, ou até dependendo aí da posição que ele ocupa, da função que ele desempenha, ele corre. Mas ele deve levar em consideração exatamente isso que ele estava nos colocando, que é qual é o nível de proteção que ele está disposto a pagar. Na qualidade de consumidor, ele vai pagar por isso. A blindagem é considerada hoje um produto de alto custo, porque vai encarecer o veículo, vai encarecer o seguro, vai desvalorizar o veículo depois. Então, ele precisa levar em consideração esse produto que ele está adquirindo. E a blindagem pode ser aplicada a todo tipo de carro, doutor Alex? Ou tem alguns que não? Uma boa pergunta. Até o nível 3A, nós estamos agregando em torno de 150 até uns 250 quilos na blindagem. Então, assim, você tem que considerar que você está andando com aproximadamente 3 passageiros dentro do carro o tempo inteiro. O maior cuidado que você deve ter é nas situações onde você efetivamente está com a carga plena do carro. Então, você vai viajar com a sua família e efetivamente estão 5 pessoas, mais carga e supostamente as 3 pessoas da blindagem. O maior cuidado que o mercado não se atenta, apesar que o volume é baixo, no nível 3, que é o nível de fuzil, que a gente já está falando de um peso aí de 800 quilos em cima do carro. Aí, realmente, o próprio chassi do carro não suportaria. Então, somente veículos preparados para carga, as grandes picapes e tudo mais, poderiam suportar tamanho e peso. Mas, em regra geral, são 3 pessoas, então a maioria dos veículos suportaria isso daí. Existe uma sirene de pânico também dentro desses veículos? Existe. É comum instalar no veículo, entregar o veículo com 2 sistemas de pânico, a sirene e um comunicador. O comunicador, obviamente, se você precisar passar informação para alguém ou alguém quiser falar com você, você não precisa baixar o vídeo. A sirene realmente é só para ser utilizada em situação de pânico. Então, algumas blindadoras, elas oferecem até um curso de como se comportar com o veículo blindado, e a gente sempre fala assim, existe um comportamento preventivo, que você pode agir de forma a evitar a abordagem, mas caso essa abordagem ocorra, você tem que chamar ao máximo a atenção, porque o bandido também não quer ficar lá um grande tempo querendo te assaltar. Então, buzinar, a sirene são dispositivos que o veículo tem para poder afastar e chamar a atenção do que está acontecendo. E a nossa equipe foi às ruas para saber quais são as dúvidas sobre este tema. Vamos conferir a primeira pergunta. Pode rodar. Se a blindagem falhar e o motorista ou o passageiro do carro for atingido por um tiro, por exemplo, de quem será a responsabilidade? Doutora Patrícia, o que dizer para ele? Desde o artigo 12 até o artigo 14, a gente fala sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, porque a gente tem o produto utilizado e a gente tem o serviço de blindagem do veículo. Então, quando esse fornecedor ele faz uma má blindagem, vamos dizer assim, então houve uma falha no oferecimento do produto e na prestação do serviço, ele vai ter responsabilidade objetiva pelo dano. E vale dizer que o Código de Defesa do Consumidor diz que a responsabilidade é solidária. Então, isso vai influenciar, obviamente, a empresa blindadora, que vai ser responsabilizada, e, eventualmente, a empresa que fabrica o produto da blindagem. Porque a gente vai ter uma cadeia de fornecimento e todos os envolvidos nessa cadeia são responsáveis objetivos, ou seja, independe de terem agido com dolo, com culpa, se teve dano ao consumidor, eles vão ter que responder. E como é feita a fiscalização dessas empresas, doutor Alex? Elas também têm que cumprir uma série de regras, né? É o Exército que controla e, através das regiões militares, eles têm obrigação da fiscalização. Através da Abrablin, a gente tem um canal muito aberto com o Exército. E o Exército, ele também agora, ele está dividindo um pouco essa responsabilidade de fiscalização. Então, ele também usa um pouco a associação e os seus associados na divulgação
ou na denúncia de alguma empresa ou de algum fornecedor que não esteja dentro das normas. E vamos a mais uma pergunta feita nas ruas. Pode mostrar. Meu nome é Júlio Gonçalves, sou agente de operação e eu gostaria de saber se a blindagem feita em um carro tem prazo de validade. Doutor Alex. Tem prazo. A nova portaria impôs isso para os veículos blindados. Eu acho que fizeram a analogia muito do colete, que também é um produto controlado. Então, quando a blindadora emite o termo de responsabilidade, que é um documento obrigatório a gente enviar ao Exército, onde a gente informa todos os materiais aplicados no veículo, a gente informa a validade daquilo lá. O mais importante dizer é que a gente não quer dizer que após o término da validade o veículo tem que ser descartado, ou ele não... Na verdade, ele pode reduzir em determinadas regiões onde está mais sujeito a ataques de umidade ou a intempéries, a blindagem vai estar, o nível de proteção vai estar reduzido. Então, é bom deixar claro, porque algumas pessoas nos questionam, falam assim, puxa, passou 5 anos, eu tenho que vender meu carro, eu perdi minha blindagem? Não, na verdade, a validade que garante que dentro da norma os tiros suportariam está vigente. Após isso, pode haver uma degradação do nível de proteção. Mas é possível fazer uma manutenção, por exemplo? Ou tem que trocar? A manutenção da blindagem é proibida também por essa portaria. O ideal, na verdade, os itens que mais se degradam são os vidros, que aparecem aquelas famosas bolhas, que nós chamamos de delaminação. E a gente se preocupa muito em regiões onde recebe a umidade, então regiões das portas, paralamas, são regiões que com a umidade pode degradar bastante a aramida, que é um material bastante usado nas portas. Então, realmente, a gente pode, se houver uma degradação, ou for constatada uma degradação, tem que ser substituído por um material novo. E o consumidor tem que ficar atento a esse prazo de validade, né? Porque senão ele também perde os direitos, né? E aí ele atrai para si a responsabilidade. Então, se ele não observa o prazo de validade, se ele não observa a manutenção do veículo a cada 10.000 quilômetros, ele atrai para si a responsabilidade de que, se ocorrer algum dano, ele não vai ter o direito de ser indenizado. Exatamente porque ele também, na qualidade de consumidor, não tomou as devidas precauções com seu carro blindado. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Antes, a gente vai a um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente conversa sobre blindagem de automóveis. Aqui no estúdio, eu converso com Alex Cirilo, representante da Associação Brasileira de Blindagem, e com a advogada Patrícia Dreyer, especialista em direito do consumidor. E a gente apresenta neste programa mais uma novidade da TV Justiça. Através do Twitter foi feita uma enquete sobre o tema que nós estamos debatendo hoje. Nós perguntamos se as pessoas achavam que qualquer um pode ter um carro blindado. Vamos conferir as respostas aqui nessa enquete. Bom, como você acompanha no nosso monitor, 86% responderam que sim e apenas 14% acham que existem restrições. Doutor Alex, existem restrições, né? Quais são as regras aí para quem quer ter um carro blindado? Por ser um produto controlado, o Exército quer saber a idoneidade de quem está adquirindo esse produto. Então, basicamente, ele vai querer saber os antecedentes criminais. Então, o blindador, a gente tem um sistema que é integrado com o Exército, chama Sicovad, é um sistema integrado onde a gente passa as informações para eles, onde a gente informa os antecedentes criminais, endereço fixo, né, tem que ter um comprovante de endereço do usuário, e basicamente as informações que comprovem que essa pessoa é idônea e não tem nenhum problema em adquirir. E até tem um item interessante, caso tenha alguma restrição, existem clientes que possa ter algum problema judicial, existe um documento que é um certidão de objeto e pé, onde a gente tem que informar em que situação está ocorrida e algumas vezes o Exército analisa e libera também. Por que essas restrições, doutora Patrícia? Acaba sendo também para garantir a segurança aí do consumidor e da sociedade de uma forma geral? Mais do que garantir a segurança do consumidor, é um mecanismo de controle. Quem quer adquirir um carro blindado? Por que quer adquirir um carro blindado? Porque a gente precisa compreender, e aí, obviamente, a função do Exército, especialmente, saber quem é essa pessoa, quais são os seus interesses.
em adquirir um carro blindado. Daí a necessidade da certidão de antecedentes criminais para a gente compreender quem é essa pessoa, quais são as suas razões na aquisição do veículo. E essa pessoa ela tem que ter esse certificado, né? Ela apresenta toda essa documentação e a partir daí ela tem um certificado junto ao Exército? É até interessante falar sobre isso, porque até antes da portaria, só a empresa blindadora precisava ter esse certificado. Com a portaria do ano passado, a portaria 55, então o Exército entendeu que o proprietário do veículo blindado, ele precisa ser certificado. E lembrando que esse certificado, esse CR que a gente costuma falar, pode ser para pessoa física ou pessoa jurídica. E aí ele também tem um prazo de validade, doutor Alex? Tem que ser renovado de tempos em tempos? O CR ele é renovado a cada 3 anos. Obviamente, o Exército também quer saber se essa pessoa continua sendo idônea, continua né? idônea, se continua morando no mesmo endereço. E as etapas para se blindar um veículo são basicamente 3. Para o blindador poder iniciar a blindagem, a gente solicita para o Exército uma autorização. Então, a gente passa algumas informações básicas, o Exército autoriza, a blindadora já pode iniciar o processo. Quando são instalados os materiais, o Exército quer saber também quais materiais foram instalados, número de lote, o número das peças de cada material. A blindadora emite o termo de responsabilidade com essas informações e o Exército emite um último documento chamado Declaração Definitiva. Esse é o documento que finaliza o processo de blindagem e é com esse documento que o usuário vai até os órgãos de trânsito e faz a regulamentação do documento, que é a inclusão da palavra blindado no documento do veículo. São muitos detalhes, São né? muitos detalhes. Bom, nós vamos conferir agora mais uma pergunta para ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar. Gostaria de saber como é feito o seguro de um carro blindado. Doutora Patrícia, é um detalhe importante também o custo do seguro aí. É diferente? É só o valor que é maior ou tem algumas peculiaridades? Não, existem algumas peculiaridades. Quando uma pessoa ela tem um veículo blindado e ela quer fazer o seguro desse veículo, a primeira coisa que ela tem que fazer é comunicar que o veículo é blindado, mostrar a nota para a gente compreender o valor da blindagem, porque existem valores diferentes, níveis de blindagem diferentes, e a seguradora ela tem a opção de escolher se ela vai ou não segurar aquele veículo. Inclusive, a seguradora pode se recusar a fazer o seguro daquele veículo por causa do alto custo, porque ela sabe que ela vai ter responsabilidade sobre isso num eventual sinistro. E ela pode, inclusive, se negar a fazer o seguro da blindagem e fazer o seguro contra terceiros, danos materiais, danos pessoais. Bom, doutor Alex, o preço do seguro tem que ser mais alto mesmo, né? Porque com o peso de um carro desse, normalmente os danos são bem maiores, né? O motorista tem que ser mais cuidadoso ainda quando está com o carro blindado? Tem que tomar alguns cuidados. São características que o veículo adquire, mas a mais importante, as mais percebidas pelos usuários, a primeira é a porta, o peso da porta. E aí você tem que tomar cuidado quando o veículo, você estaciona em um ambiente, uma rua inclinada ou em um local inclinado, porque, vamos supor, na hora de abrir a porta pode abrir repentinamente ou até o contrário, você vai tentar abrir, a porta pode fechar e se é uma criança ou um idoso pode chegar até machucar. Então tem que tomar esse primeiro cuidado. E o segundo cuidado é a característica, porque os vidros blindados é o elemento mais pesado de toda a blindagem, pesa mais ou menos 40 quilos o metro quadrado. E ele está na parte superior do carro. Então, que a gente chama na dinâmica veicular, que o centro de gravidade, ele se eleva num carro blindado. Isso faz com que surja um efeito chamado pêndulo. Então, na hora que você vai fazer uma curva, o carro ele tende a tombar um pouco mais. Na hora que você freia, a traseira tende a levantar um pouco mais. Então, esses efeitos, se o motorista não tiver cuidado ou não for se acostumando com essa nova dinâmica do veículo, se ele entrar errado numa curva, ele pode acabar perdendo o controle. Então, a gente sempre aconselha, nos primeiros dias que você está usando o veículo, respeita a blindagem, vai devagarzinho, não sai acelerando. Vai se acostumando, né, com o jeito que o veículo responde, porque realmente essas características são latentes e pode levar a um acidente ou alguma coisa. E só reforçando, a doutora Patrícia, a gente mostrou na reportagem que não é possível reparo, né? Tem que trocar algumas peças dependendo do dano, né? Exatamente. E se a empresa blindadora ou qualquer outra empresa fizer um conserto e não a troca da peça,
atrai para si também a responsabilidade por desobedecer a norma que está posta na portaria 55. Então, quando acontecer alguma avaria, inclusive a norma só fala em avaria. Quando acontecer esse tipo de situação, deve haver a troca da peça e não o reparo na peça. Nós vamos conferir mais uma dúvida de um telespectador. Pode rodar aqui. Eu gostaria de saber se existem regras diferentes para vender um carro blindado. Doutora Patrícia. Depende quem está comprando e quem está vendendo. Se a gente falar de uma relação entre particulares, que a gente chama de uma relação paritária, sempre a boa-fé tem que imperar nessa relação. Então, se eu tenho um carro blindado e vendo para uma outra pessoa, um outro particular, numa relação entre iguais, vai vigorar aqui toda a norma posta no Código Civil. É uma compra e venda. Se for uma concessionária, uma agência, ela atrai para si essa responsabilidade. É uma relação diferente. O consumidor, que quando ele compra, ele é vulnerável. Então, por essa vulnerabilidade posta também no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 4º, então o vendedor atrai para si a responsabilidade, inclusive sobre a blindagem. Doutor Alex, e quem vai comprar esse carro aí tem que passar por todo o procedimento, se habilitar junto ao Exército também? Sim, quem adquire o veículo blindado tem que adquirir o CR. O mais importante dizer é que quando mudou a portaria, quem já tinha veículo blindado não precisa sair correndo para adquirir. É só na hora que ele for comprar o veículo blindado ele tem que ter o CR. E acontece muito dessas reparações, os clientes fazerem as reparações em oficinas clandestinas. Isso é um perigo de quando você adquire um veículo usado. Então, é comum alguns clientes, após a aquisição desse veículo, enviar para a blindadora de confiança para fazer uma vistoria cautelar. E aí a blindadora pode checar se houve alguma alteração ou não. E você, acha que o uso de carros blindados é uma boa opção para se proteger em caso de assalto? Vamos conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. É uma solução cara, né? Nem todas as pessoas têm condições de ter acesso, mas se as pessoas tivessem acesso e pudessem utilizar, eu acho que seria uma boa, sim. Desde que as pessoas tenham condição de blindar seus carros, é uma boa opção para a sua própria segurança, já que os governos hoje não oferecem as condições necessárias para o cidadão, né? Então, quem pode, eu acho que deve. Acho que a gente precisa de outro tipo de segurança, né? Os carros, carro blindado é só ou para autoridades ou para quem quer muito ostentar, eu não concordo. Diante desse alto índice de violência que graça o nosso país, nós temos que, lamentavelmente, tomar essas providências. Então, eu sou a favor. Não dá para confiar no carro diante dessa violência que nós temos hoje no nosso Brasil. Se você é uma pessoa de risco, né, de alto nível e tem bens e nada melhor do que se precaver, né? Sou a favor, se for necessário. Bom, doutora Patrícia, é um investimento alto mesmo, como eles falaram, tem que ter regras que garantam a eficiência, né? Com certeza, com certeza. As pesquisas dizem que uma blindagem custa aproximadamente, claro, vai depender do tipo de blindagem, do tipo de veículo, mas é um investimento entre 50 e 80 mil reais aproximadamente. Então, é muitas das vezes mais do que o valor de um veículo. Então, a gente tem que ter, sim, todo o cuidado, toda a transparência, todas as informações e o cumprimento às regras postas pelo Exército e pelo direito do consumidor especialmente. E existe um perfil de quem tem carro blindado, doutor Alex? Por exemplo, quais são os estados que isso acontece mais, o tipo de pessoa? Sim, o Brasil hoje é líder mundial em fabricação de veículos blindados, que a gente chama de blindagem leve, que é essa blindagem até o nível 3A. Nós produzimos, em média, aí, 15 mil, no ano passado atingimos quase 16 mil veículos blindados e há 2 anos atrás já passamos a faixa de 18 mil. Mas São Paulo concentra a maioria, até porque a maioria das blindadoras estão aqui. São Paulo representa aí pouco mais de 70% desse índice. Depois vem Rio de Janeiro, as regiões do Nordeste, onde se acumulam grandes violências, né? Um centro de violência grande, então vem acompanhando. Mas você já hoje encontra, a blindagem era muito concentrada na região Sudeste e você hoje encontra outras regiões também começando a se proteger com relação a isso. E as pessoas, doutor Alex, quem são?
são os empresários e a gente chama da classe média alta e classe alta, obviamente por causa do custo desse bem. A gente sabe que a blindagem ela interfere muito no custo do veículo e ela só se deprecia ao longo disso. Então, realmente, a classe média alta e a classe alta que se beneficiam. E é um público, geralmente, de empresários, na faixa entre 30 e 60 anos, está dividido nessa faixa etária aí de características de usuário. Bom, o tema é curioso, a gente teria muito mais a discutir aqui, bastante. mas nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigado, a gente que agradece. E o Artigo 5º de hoje está ficando por aqui. Obrigada também a você que nos acompanhou. Se quiser sugerir um tema, nosso e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. E você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!